Olá pessoal, como é que vocês estão? Daniel por aqui. Estou vindo agora para falar com vocês, apresentar e fazer o lançamento do nosso template profissional do escritório IL Arquitetura. É com grande prazer que a gente traz esse modelo arquitetônico do Revit, um template pronto e editado para todas as suas necessidades, trabalhando sempre de forma mais ampla possível, com o template mais enxuto possível. E além disso, a gente vai também entregar para vocês opções desse template para que vocês possam escolher como vocês querem trabalhar ele. A gente vai fazer uma apresentação do que tem, do que está contido nesse template e espero que vocês gostem do produto que a gente desenvolveu, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa tela de apresentação. Ok, eu acho que abriu. Vamos lá começar, né? Pessoal, o template IL Arc Pro ele foi desenvolvido ao longo de quase 10 anos de projetos arquitetônicos, tá? Nosso escritório desenvolve esse template desde que nós iniciamos, ou melhor, desde o momento em que eu comecei a trabalhar com o Revit, eu fui filtrando e criando elementos para que a gente pudesse ter um produto que funcione de forma o mais ampla possível dentro do escritório, tá? Eu entendo perfeitamente que é muito comum a gente ter templates específicos para cada tipo de projeto, mas eu entendo na minha cabeça que a gente também tem que ter um template que funcione genericamente, que a gente possa utilizar como coringa em qualquer situação. E foi o objetivo desse template, a gente usa ele em 70% dos casos, tá? Poucos casos a gente precisa migrar para um outro template, ou às vezes preparar ele para que ele comece bem um outro projeto. A maioria das vezes a gente trabalha direto com ele, tá? E o template que a gente trouxe para vocês, o IL Arc Pro, ele se desenvolveu, como eu disse a vocês, em quase 10 anos de projeto. A gente desenvolveu ele sempre deixando ele mais refinado, mais pronto e adaptado ao nosso escritório. E eu tenho certeza que se funciona para o nosso escritório de arquitetura, também vai funcionar para o escritório de vocês, tá? Antes de iniciar a apresentação em si do nosso template, eu queria convidar vocês a conhecerem a nossa nova página no Instagram, tá? É a página IL Arc BIM. A gente criou essa página para poder mixar ela, juntar ela com o nosso canal aqui no YouTube. E aí a gente, dentro do Instagram, a gente consegue apresentar e divulgar nosso material para um outro público de forma até mais prática, mais rápida. A gente dá dicas também, da mesma forma que a gente faz aqui no YouTube, só que a gente faz lá no Instagram, tá? Convido vocês a seguirem, ficaria muito feliz de ter a presença de todos vocês lá, tá bom? Lembrando que a gente está com a página agora, uma página na internet, que é a página www.cursos.iglesiaslopes.arc.br. Essa é a nossa página onde nós estamos divulgando o nosso material de comercialização. E nisso a gente fala do nosso curso de arquitetura para interiores, do template IL Arc Pro, e lá também a gente apresenta alguns tipos de trabalho que a gente desenvolve na área BIM, tá? Então apareçam lá, visitem, conheçam a nossa página, e dentro do nosso e-mail estou aberto para vocês fazerem suas críticas e comentários. Vocês falam facilmente comigo pelo contato@iglesiaslopes.arc.br, tá bom? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, não conhecem que tipo de profissional eu sou. Tá? Sou Daniel Iglesias, especialista em BIM. Como eu falei, já citei, eu já trabalho com o Revit especificamente há quase 10 anos, tá? Desde o Revit 2012 eu já estava desenvolvendo e aprendendo como desenvolver esse programa. E à medida que a gente foi crescendo profissionalmente, eu fui entendendo que o BIM não se tratava apenas de um software, né? Então, no começo eu achava que na minha mão eu tinha apenas um programa, mas não é isso exatamente que a gente tinha ali. A gente tinha uma capacidade de criação, de integração entre sistemas. E à medida que a gente foi estudando e criando repertório, a gente foi entendendo a necessidade de cada vez mais especializar dentro do desenvolvimento de projetos com uma lógica integrada entre os profissionais. Tá? Eu me formei no IFE em 2015 e me especializei pelo IPOG em ferramentas de gestão BIM. Já desenvolvi dentro do meu escritório e fora dele diversas tipologias de projeto, e a gente está falando de residência, cinema, casa, praça,
fiz bastante praças, parques para projetos de prefeituras, tá? E dentro do nosso escritório a gente também faz interiores, light design, a gente tem um especialista nisso, que é a Gliciane Ferreira, minha sócia, e que é especializada na área de light design. Tá? Ela desenvolve esses projetos também dentro do Revit e faz os cálculos usando o Dialux, tá bom? Começando agora na apresentação do nosso template ILArc Pro, primeira versão dele. Deixa eu colocar meu rosto aqui para poder olhar para vocês e vocês olharem para mim. Vamos lá, gente. Esse template foi desenvolvido, como eu falei lá no começo, para quem quer utilizá-lo para arquitetura, interiores e paisagismo. Tá? Você consegue desenvolver projetos com essas 3 tipologias. O template está com todos os modelos carregados nele, o que torna ele um arquivo um pouco mais pesado, mas a gente não vai entregar somente esse modelo, a gente vai dividir esse modelo e eu vou explicar mais pra frente para vocês. O que não está dentro desse template, tá? O que é que eu não coloquei dentro desse template? Ele foi desenvolvido para arquitetos, design de interiores e engenheiros que trabalham nessas 3 tipologias de projeto, tá? Eu tentei ampliar a gama para que você pudesse trabalhar de forma genérica com várias tipologias de projetos arquitetônicos. Então ele não é específico. O que não está dentro dele é uma especificidade. Ele não é especializado em cinema, não é especializado em interiores, nem especializado em arquitetura. Ele tenta fazer com que você trabalhe em todas as disciplinas de forma integrada, tá? Dentro desse template eu botei a mais ampla biblioteca possível para que ele não fique muito grande e por isso não tem tantas soluções específicas, mas para residências, para desenvolver arquitetura de edificações, para tipologia em geral, você consegue trabalhar de forma bem tranquila com ele. Tá? Quando você adquirir esse nosso template, o que é que você vai receber? Um template completo, tudo dentro do template, tá? Um outro template pronto para o uso, que eu limpei as plantas, deixei elas prontinhas para você utilizar, então está tudo organizado, já pronto, para você abrir e trabalhar nele, né? Ou seja, iniciar o arquivo do template e trabalhar nele. Tem também um template totalmente limpo, sem nenhuma família carregada e uma pasta em anexo para as famílias carregadas. Então esse template totalmente limpo é um template configurado, mas sem as famílias carregadas ele se torna bem leve e aí vocês conseguem utilizar ele bem tranquilamente, até para projetos que você precisa de mais leveza inicialmente, certo? Então basicamente vocês vão receber esses 4 elementos. A gente pensa em adicionar outros elementos futuramente, mas por enquanto nesse pacote inicial será esse conjunto de itens que a gente está oferecendo para quem quiser trabalhar com o nosso template. Qual foi a estratégia que a gente buscou desenvolver nesse projeto, tá? A gente escolheu trabalhar da seguinte forma. Primeiramente a gente iniciou criando as configurações desse template, tá? Todos os parâmetros, elementos que a gente desenvolveu ali, né? Dados, informações, medidas, números, enfim, toda aquela parte de configuração que a gente edita dentro do template. Depois a gente começou a criar as nomenclaturas tanto nas famílias quanto nos navegadores. Organizamos esse navegador através de um parâmetro específico para que você possa filtrar e organizar suas vistas da forma que você possa trabalhar bem tranquilo. Mesmo com projetos executivos você consegue ter uma hierarquia bem trabalhada e se for projetos mais limpos você também consegue limpar o navegador e trabalhar de forma bem tranquila. Tá? A gente criou então os identificadores, são bastante identificadores, quase todas as famílias têm identificadores, as que não têm a gente usa o identificador multicategoria bem configurado. Depois a gente modelou e baixou algumas famílias que a gente achava apropriada, ajustou, limpou e colocou dentro do modelo. Tá? Criamos as tabelas e legendas específicas, tem quase mais de 100 tabelas nesse template, certo, gente? E aí depois a gente fez a adição das vistas, inserimos as folhas, então deixamos já umas folhas pré-configuradas para vocês e organizamos a biblioteca. Com esse fluxo de trabalho a gente conseguiu trazer o que a gente estava buscando para o template, tá? Então, primeiramente a gente começa com o organizador da vista. O organizador da vista, a gente fez a criação de um parâmetro para que as vistas fossem organizadas através desse parâmetro, tá? E aí depois a gente fez a criação de vistas para gestão desses parâmetros, certo? Vou mostrar isso para vocês aqui agora, ó, dentro do nosso template. Essa é a janela inicial do template, tá, gente? E aí esse template, como vocês podem ver aqui o navegador, vou retrair ele. E agora eu vou expandir somente isso aqui. Percebam que, ó, vou retrair tudo, vou abrir isso aí. Percebam que ele está aqui, ó, configurado com um conjunto
aqui de 11 organizações, tá? Cada organização desse tem os conjuntos de vistas inseridos dentro de cada uma delas. E o que a gente usou de parâmetro para fazer isso, ó, foi aqui no finalzinho, a gente criou esse parâmetro aqui, ó, a organização da vista. Além de criar esse parâmetro, criamos também os tipos de vistas específicos, tá? E aí quando você muda de um para o outro, esse parâmetro ele sai da aba que ele está, modificando o tipo da vista e indo para a vista indo para o local do navegador que a gente posicionou ele. Então, por exemplo, se eu pegar essa vista de trabalho aqui e modificar ela para, por exemplo, executivo, ela sai daqui e vai para a aba de executivo e aqui, ó, modificando, ó, ela sai daqui e vai para a aba de executivo. Cadê? Ó, ela desce e vai lá para a aba de executivo e fica posicionada da forma apropriada, tá? Essa foi a lógica do organizador e a gente usou esse parâmetro para desenvolver-se isso. O template foi dividido, eu acho que eu posso mostrar isso aqui um pouquinho depois para vocês, tá? Mas ele foi dividido nesses seguintes itens aqui, ó: informações, níveis, chave, trabalho, compatibilização, apresentação, exportação, quadro diário entre projeto e executivo. E aí você posiciona dentro de cada vista dessa o que as vistas que você vai criar. Para que serve isso, gente? Quando a gente trabalha com projetos executivos, a gente precisa organizar essa vista de forma bem apropriada. Dentro do nosso template, a gente está aqui bem distribuído todas as fases do projeto que você vai desenvolver. Então, se você está modelando, todas as vistas vão estar aqui dentro de trabalho. Se você for apresentar, as vistas estarão na apresentação. Se for já na fase anteprojeto, estarão as vistas já prontinhas para você utilizar. Ok? Além disso, pessoal, a gente também fez as nomenclaturas das vistas, tá? Então a gente fez uma criação de código para cada uma dessas categorias e a gente utilizou como lógica 3 letras e um underline depois da letra. Então não tem muito mistério. Se você está falando de itens de detalhe, todas as famílias terão det no começo. Se estamos falando de painel e pai, estamos falando de parede, par, e assim sucessivamente a gente criou parâmetros, tem uma listinha completa dentro do descritivo que vocês recebem junto. A gente também codificou todas as famílias de forma geral, ó, de forma específica e por tipo. Essa codificação é fundamental para que você desenvolva os seus projetos de forma condizente com as suas necessidades, tá? Então, por exemplo, as famílias gerais a gente codificou com 3 tipos de categoria. Tipos de itens, né? Vamos dizer assim, por categoria, por nome e por descrição. Então, cada um dos elementos ele é dividido com 3 grupos de palavras. Para quê? Quando você estiver desenvolvendo o projeto, você olhar para isso aqui e você saber que um meio fio em concreto moldado em loco, ele se escreve em com de concreto, ou seja, a categoria dele é peça de concreto. Ele é meio fio, ou seja, o nome dele, e é uma descrição em loco, tá? Então a porta, por exemplo, já é pó, 2 folhas, giro, madeira, ela já se torna uma especificidade. Perceba que ela funciona diferente. Boa parte funciona assim, algumas são específicas, então precisam de mais dados, e aí a gente fala das famílias específicas, que tem categoria, folhas, uso e um dado específico. Por exemplo, porta, 2 folhas com giro em madeira, semioca. Porta, 2 folhas, folha, giro, que é o uso, específico se eu quisesse dar uma descrição. Por que madeira não entra aqui? Porque madeira entra na parte de tipo. Materiais, medidas, entram na parte de tipo, então a gente não precisa descrever lá. Então, os tipos a gente sempre usa material, cor, medida, forma e mais o que for necessário, sempre separado, gente, por underline, tá? Então, por exemplo, uma porta de madeira semioca com uma folha de giro na cor branca, ela é, na categoria, uma porta de madeira de uma folha, tá? Uma folha de giro na cor branca semioca, ok? Já o tipo, a gente trabalha ela com branca e eu poderia ter mad, underline, branca, underline, medidas, ok? Então a gente entrou na especificidade. Aqui não adianta eu botar cor porque eu mudo cor no tipo, eu não mudo cor na categoria, então é melhor que a gente coloque embaixo, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó, dentro do template, essas famílias, ó, que estão posicionadas. Então, por exemplo, ó, forro genérico, as iluminações temos de pontos, tomadas, pisos, tá? Os pisos aqui todos classificados, esse é um material específico, tá? O piso, então ele trabalha na lógica de nomenclatura específica,
tá? Quadros estruturais, também a mesma coisa, telhados, a gente já criou bordas, calhas e por aí vai, ok? A gente criou também dentro desse template 2 páginas de boas-vindas, vamos falar assim. Uma de boa-vinda para quem está trabalhando, iniciando os trabalhos, e a outra para você configurar o seu arquivo. Então assim que você começa o projeto, você vem aqui, começa na primeira janela do navegador aqui em informações. Dentro de informações a gente tem 4 abas, tá? E uma delas é organizador das vistas. Perceba que, desculpe, informações. Informações é uma tabela grande, aqui vai ter sua logo, certo? Você vai editar essa logo aqui e colocar a sua. E aqui a gente trabalha com informações para quem está trabalhando com você. Então, boas práticas, primeiros passos, informações do template, dicas de modelagem, o que eu faria com o Workset, como eu vou quantificar, tá? Aqui eu vou dar informações do projeto, dados do projeto para que sejam preenchidos, como eu faço para criar as vistas, tá? Como eu documento, enfim. O que eu preciso informar aqui para aqueles colaboradores, isso aqui pode ser mais limpo, pode ser mais enxuto de acordo com o seu dia a dia, mas a gente deixa ele já prontinho. O outro que a gente criou, gente, ele está localizado aqui em folhas, é a vista inicial das folhas. Ela tem um código 00A, tá? É um número, e o 00B que é outra janelinha que eu mostro lá na frente. O 00A está aqui, ó, é uma folha de projeto. Então dentro dessa folha a gente vai preencher nome do projeto, número do projeto, membros do projeto, isso aqui a gente vai colocar como texto, tá? Nome do cliente, endereço da obra, aqui embaixo tem as características de coordenadas que eu explico mais à frente. Aqui tem onde é o arquivo do modelo, notas e mensagens. Isso aqui quando eu configuro, gente, basicamente o que acontece é eu vou configurar isso aqui todinho assim que eu começo o projeto, com os dados que eu preciso, e aí quando eu fizer as folhas, esses dados já vão estar decorados e já vão poder lançar nas outras folhas. Entendido? Aqui, gente, eu vou especificar onde é a coordenada do ponto utilizando os eixos como referência. Então, no meu projeto aqui, ó, no anteprojeto, térreo, prefeitura, tá? Tenho aqui a planta de térreo. Então, eu sei que... Eu vou até limpar isso aqui. Eu vou abrir a minha folha inicial. WT e colocar os dois, tá? Ó. Então, eu sei que o eixo 1A, ó, 1A é onde está localizada o nosso zero do projeto, certo? Então, se eu subir aqui ele, ó, vamos ver onde é que ele vai estar. Eu acho que ele vai estar aqui em chave. Isso, ó. Coordenada, eu abro a coordenada e aí eu posso abrir aqui a viewport da coordenada, tá vendo? E fazer o ajuste da posição. Se eu selecionar aqui o bichinho, ó, vai ter os dados referentes a ele. E aí dentro aqui do template, ó, dentro da vista, né? Eu tenho os dados que eu vou preencher para que as pessoas que forem pegar esse template utilizem esses dados, ou mesmo para que eu possa exportar isso aqui e colocar no BEP, ok? Vai direto para o BEP e aí fica tranquilamente posicionado lá. Próxima aba. Então, como falei, tem a vista de controle para coordenadas, nela a gente posiciona as coordenadas, coloca os dados necessários e... Próximo item que a gente está falando, gente, é os parâmetros de organização da vista. Como eu citei para vocês, a gente tem uma lista grande de organizações, tá? A primeira aba, que é a de informações, a gente estaria trabalhando com os dados básicos do projeto. Eu vou mostrar isso para vocês dentro do Revit mesmo, tá? Fica melhor para a gente. Então, dentro de informações, a gente tem o organizador da vista, tem o logo aqui, ó, que vocês vão editar o seu. Tem essa aba de informações. No organizador da vista, gente, eu listo as vistas e digo para que servem, tá? Então você vai saber como elas são posicionadas, e aqui eu digo como você vai preencher essas vistas. A próxima é a de níveis, que é a vista que a gente cria quando vai aqui, ó, vista de planta, e aí quando eu crio vista de planta eu vou usar essas vistas como referência, elas vão estar aqui. As outras de baixo, o ideal é que a gente duplique essas vistas de cá, fica mais eficiente, tá bom? Planta-chave são plantas que a gente utiliza para duas coisas. A primeira, para criar regiões de chamada, é melhor que se crie em vista-chave, para você ter essas regiões coordenadas dentro da mesma vista, certo? E a outra é a vista de coordenação, para a gente saber onde está a coordenada compartilhada do projeto. O próximo item é trabalho. Então, dentro de trabalho tem todos os estudos que a gente trabalha no dia a dia. Então, a gente tem a planta... eu gostaria de citar, gente, que é importante que a partir de trabalho aqui a gente vai ter uma vista de desenho que descreve o que tem nessa vista aqui, tá? E como você vai nomear essa vista. Então, cada uma delas tem, ó,
compatibilização. Não tem nenhuma planta aqui, mas aqui diz o nome das compatibilizações. Apresentação, aqui tem as apresentações, por aí vai, tá? Então a gente utilizou essa lógica de modelagem para poder chegar nesse objetivo que a gente estava buscando, certo? Então a gente tem aqui, ó, estudo solar, tá? A plantinha já pronta de estudo solar, planta de cobertura, nananã, por aí vai. Tudo prontinho para vocês trabalharem, certo? Compatibilização, que é onde você vai colocar as compatibilizações de disciplinas. Planta de apresentação, que é onde a gente coloca as plantas humanizadas, tá, gente? Ela já está configuradinha para receber uma planta humanizada aqui, certo? Que, como vocês podem ver, ó, quando a gente está com o modelo de vista ativado aqui da apresentação, certo? Ele já vem configuradinho, bonitinho, para que a gente possa trabalhar uma planta humanizada, certo? A gente já cria ela de forma bem funcional. Nosso item que a gente tem exportação, então a gente tem aqui dentro vistas que você vai exportar no Revit, tá? Então você já usa elas para ficarem configuradas aqui, vistas que a gente vai enviar para o engenheiro, para o arquiteto de interiores, para quem for. Então a gente não deixa elas perdidas, tá? Você organiza elas de tal forma que você possa encontrar facilmente. Aqui a parte de quadros de área, tá? Então dentro dos quadros de área a gente está criando plantas para que a gente possa extrair os dados de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Então cria um sistema aqui que a gente pode pegar esses dados e fazer uma extração automatizada, tá? Você desenha o espaço, nomeia e aí depois ele já vai aparecer uma tabela que você pode usar, não precisa calcular na mão. Você vai atrelar ela ao BIM, ok? Anteprojeto, onde vão estar as plantas, né? Ó, quadros de áreas, detalhe dentro do projeto, demolir, construir, corte, vista, cobertura, nananã, tudo tá aqui criadinho, bonitinho, tá? Pronto para vocês. Lembrando que a vista que vocês recebem, essa é a cheia, tá? A limpa, quando você recebe, ela já entra aqui, ela não está assim, né? Porque como eu falei, existe uma cheia que tem todos os modelos colocados aqui e tem outra que não tem nenhum modelo colocado, eles estão todos posicionados de forma separada, né? A gente também tem aqui, ó, planta de demolir e construir, tá? Então ela já fica organizadinha com as sobreposições necessárias, desse jeito, ó. Forro, localização já uma plantinha pequena, implantação já uma plantinha maiorzinha, tá? E nesse momento somente uma planta de executivo, algumas outras criadas que quando a gente entrega o modelo ela tá limpa, certo? Pronto, então esse é o navegador do Revit, do template, e o próximo item que a gente vai ver é navegadores, parâmetros, são os navegadores das tabelas, tá? As tabelas, gente, como vocês podem ter visto, os outros navegadores, eles possuem a nomenclatura, né, 01, 02, por aí vai até 08, aí eu pulo para o 100, para o 200, é o projeto 100, executivo 200. Isso aqui ajuda até na hora de numerar as folhas, tá? É um caminho que você pode utilizar. Já aqui nas tabelas, eu utilizei os códigos 40, 50, 60 e 70. Então, quando eu olho 40, são tabelas de legenda. Então, elas servem para fazer uma legenda dentro do Revit. Por exemplo, uma chave de piso, uma chave de teto, tá? Vocês vão entender na hora que eu mostrar. Já as 50 são para trabalho e controle, gestão do projeto. As números 60 ficam na folha e as 70 ficam na folha, mas são de especificação, beleza? Então, quando eu abro uma tabela, por exemplo, de ambiente, se eu olho 40, eu já sei que aqui vai ser legenda, vai para folha, mas é legenda. Se eu vejo 50, eu já sei que é tabela. Se eu vejo 50 eu vejo que é tabela de controle para eu poder analisar o projeto. 60 já é para jogar na folha, né? Tipo de ambiente, investimento, etc. E o 70 é especificação, mas também normalmente vai para a folha, tá? Por exemplo, a aresta de laje só tem 60 e a de borda só tem 50. O próximo que a gente usou foi a nomenclatura da tabela, que a gente criou também, tá? É importante essa nomenclatura, e aí a gente utilizou a seguinte codificação: código, setor, tipo, descrição e categoria. Então, por exemplo, aqui no 60, então o número é o código 60, tá? Ou seja, uma tabela de uso na folha. O setor é geral, mas poderia ser primeiro pavimento, prédio 1, prédio 10, por aí vai.
Que tipo de tabela? QTO, ou seja, quantitativo, de quê? De materiais, de onde? Da categoria piso. Beleza? E aí, por exemplo, a tabela de gestão, a lógica, eu vou mostrar as tabelas, mas a lógica é a seguinte, então, tá aqui minhas tabelas, né? Elas ficam organizadas por categoria, e dentro da categoria, por exemplo, ambientes, tem várias tabelas. Então eu vou vir aqui, eu vou limpar isso aqui, deixa eu abrir uma folha. E aí eu vou abrir aqui a minha tabela. Tá, eu tenho essa folha aqui, certo? Por exemplo. E aí eu vou jogar a tabela aqui do lado só para vocês verem ela funcionando, tá? Então, por exemplo, a primeira tabela que eu tenho aqui é de informações. Então eu dou aqui dados de como aquilo que eu acabei de falar está escrito aqui para que a pessoa, quando abre o projeto, trabalhe. Se você quiser, você apaga essa tabela, tá? Tem tabelas aqui que vão ter dados para vocês, beleza? Primeiro conjunto são as chaves. Então olha só o que é que tem nas tabelas de chave. Eu tenho a primeira chave, que é uma chave de tabela, tá, gente? E aí vocês têm que entender como funciona a chave de tabela. Eu tenho uma aula sobre isso e pretendo fazer uma aula mais detalhada sobre como fazer chave de tabela. Mas a gente tem aqui, ó, chave de parede, chave de piso, chave de teto, chave de rodapé. O que é que isso quer dizer? Que com a tabela de materiais eu consigo ter um código, eu consigo ter uma descrição de que material é aquele, e aí eu venho aqui e dou um material, atrelo esse material a ele, tá? E aí com essa chave de tabela aqui, criadinha, eu venho na minha especificação de parede e venho na minha especificação de parede, que é essa aqui, ó, deixa eu ver, aqui. Eu venho na minha especificação de parede e consigo descrever, por exemplo, o ambiente banheiro, do número 31, ele possui um revestimento aqui, ó, que é baseado de piso, que é baseado na chave de tabela de piso. Então, ó, ele é baseado na chave de tabela de piso. Então, quando a gente coloca aqui, escolhe um tipo de piso específico, ele já se prende aqui na minha chave de tabela, tá, pessoal? Então, a lógica é utilizar chave de tabela para poder chegar nessa informação. Eu não vou detalhar como a gente desenvolveu isso aqui, porque isso aqui requer uma aula específica, mas percebam que todos eles têm uma codificação e basicamente você cria a codificação aqui, ó, e aí você pode lançar essa codificação e ela já aparece. Então, térreo 34, que é um banheiro, o piso é o número 3. Então, piso, o que é o número 3? É concreto e eu posso lançar o material aqui, certo? Isso aqui vocês podem ocultar. Esse outro aqui que eu mostrei para vocês, mais completinho, ele te dá cálculo também. Então essa tabelinha aqui, além de fazer tudo isso, eu já estimo mais ou menos quanto é a minha área de piso, a minha área de parede, área de forro, comprimento de rodapé, baseado no quê? Na largura somada das minhas portas, que vão me dar informações e cálculos finais. Tudo isso aqui que está em amarelo, ó, eu posso vir depois e deletar ou eu acho que dá para ocultar também isso aqui, tá, gente? Dá não, tem que deletar. Mas porque eu explico como funciona, tá? Então eu tenho várias tabelas, vocês podem ver, que funcionam de forma diferente. Essa aqui, por exemplo, ó, quantitativo de ambientes. Eu tenho um número, tenho um nome e tenho uma área, simples assim. Já essa tabela 50, que é controle, olha só como é que ela funciona. Essa tabela aqui me dá o nome, uma quantidade desse ambiente e uma área. Aqui, por exemplo, eu dou um cube, então R$3.500. Com esses R$3.500 vezes 15 metros quadrados, ele me dá um custo estimado desse ambiente para construir, certo? Então a lógica aqui é uma tabela para dar orçamento. No final eu vou saber quanto está estimado o custo do meu projeto, certo? Essa daqui, por exemplo, eu vou dar a altura do teto, tá? Então eu vou saber aqui quanto é o teto dessa pé direito desse ambiente. Já ao lado de cá, ó, eu vou dizer para ele que tipo de ambiente é. Então, essa cozinha é cozinha? Vamos dizer que seja casa de máquina. Eu clico aqui, ó. Então, ele muda o nome para casa de máquina, já dá um departamento, já dá uma ocupação, tá? Eu só preciso vir aqui e colocar o pé direito que eu acho necessário, tá? Então, se eu botar aqui 2,60, ele já deixa aqui 2,60.
Ah, mas por que tanto dado? Porque quando eu venho aqui na tabela, ó, nessa de cá, ela já usa aquele dado do pé direito para poder calcular a área de parede. Então a área de parede aqui, ó, é uma forma que utiliza aquele dado que eu acabei de botar. Então ela é uma chave de tabela que eu crio para poder gerar a informação pertinente à minha parede. Entendido? Tem outras desse tipo também, tá? Por exemplo, portas, a gente pode ter um controle de portas, número 50, tá? Aqui eu vou saber tudo da porta, onde é que ela tá, se ela tem desnível, largura, altura, número de folha, que tipo de porta é. Eu faço isso tudo para quê? Para quando eu fizer um quantitativo de portas, aqui, isso aqui já está preenchido, eu só arrasto para a folha. Eu não preciso vir aqui editar toda vez, tal. Minha porta, por exemplo, já me dá a largura de verga. Se eu não quiser isso aqui, eu vou lá e oculto. Beleza? E é isso. Vamos lá para o próximo item. Quadro de área e vista de área. A função do quadro de área foi, primeira coisa, eu criei as vistas de área, tá, que vocês já viram. Depois eu criei os quadros para essas vistas. Eu adaptei esses dados para CAT e taxa de ocupação e criei uma folha específica para áreas. Olha só como é que funciona. Eu vou aqui para minha conta de áreas. Eu vou aqui para a primeira, tá? Ó. Vou limpar aqui tudo. Certo? Deixa eu ver. Terreno, permeabilidade, cobertura, usos. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou retrair tudo aqui, vou abrir só quadro de áreas. Tá. Então aqui, ó, eu tenho essas aqui para usos do espaço. Quais são os usos que a gente tem aqui? Ó? Área descoberta, área não computável e área construída. Então a gente tem esses 3 itens aqui dentro de pavimento. Já no próximo item, que é a área comercializável, é para venda, tá? Área comum e área íntima. Esqueça isso aqui por enquanto, mas que serve para você quando estiver fazendo um prédio. Uso do espaço, tá? Ó, uso, tá vendo? São o mesmo tipo de área, tá? Esse daqui já me dá o térreo, esse aqui me dá o primeiro pavimento, esse aqui me dá a área do terreno. Perceba que ela já é outro tipo, ó, terreno. Aqui me dá a área do terreno. Aqui me dá a permeabilidade, então aqui eu vou dizer o que é permeável e o que é que não é. Isso aqui você tem um trabalho a mais para fazer, porque você não vai extrair automaticamente dentro do dado do Revit. Então você pode ter uma outra forma de tabela. Eu já fiz assim também, tá? Mas nesse caso específico, a gente utilizou essa estratégia dos quadros de área, que você pode usar ou não, tá? Existem outras formas de você extrair, por exemplo, permeabilidade, você colocando já no piso se ele é permeável ou não, e aí na tabela já sai aquele dado. Mas você tem que pegar aquela tabela e trazer ela para cá de alguma forma, tá? Então vocês vão ver como é que eu fiz. E aí, projeção da cobertura. Diante desses elementos, o que é que a gente faz? Eu tenho uma folha aqui, ó, memória quadro de área. Essa folha aqui eu criei mini tabelas que estão prontinhas aqui. Então quando a gente vai lá na vista, ó, projeção de cobertura, e eu desenho o que é a projeção da cobertura, ela já aparece aqui, ó, projeção. Então tem o nome da projeção, certo? E aí eu venho com esse dado, jogo numa tabelinha, tá? Então aqui, por exemplo, a área projetada, que é a projeção, eu venho aqui, preencho, tá? Se aqui mudar para 200, os outros dados mudam e as porcentagens mudam também. Então qual é a lógica? A gente vem e desenha as vistas. Depois de desenhar as vistas, elas aparecem aqui na minha tabela. Então eles são a nossa memória de cálculo. Depois de aparecer, eu coloco no quadro de áreas, esse quadro de áreas eu copio e jogo lá na minha vista. Entendido? Essa que é a lógica que a gente desenvolveu para as vistas. O próximo que a gente trabalhou foram os modelos de vista, tá, gente? Então, modelos de vista, eles são templates que sobrepõem as vistas, tá? A gente criou esses modelos de acordo com o organizador da vista. Então, por exemplo, aqui dentro do Revit a gente tem trabalho, então tem um template trabalho. Compatibilização, tem um template compatibilização. Eles ficam aqui, ó, gerenciar modelos de vista. E aí vocês podem ver todos os tipos de modelos, tá? Do 100, ou seja, 100, a gente já viu que o código 100 é anteprojeto, 200, que é projeto executivo, 50 para a tabela, 40 para a tabela, por aí vai, tá? É só jogar o template, ele pega aquela vista e já
adapta à sua necessidade, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, térreo, vou criar uma vista aqui duplicando, tá? Essa vista eu vou nomear essa vista, então 03, térreo, planta baixa, digamos que seja humanizada 02, só que como ela é humanizada, ó, eu vou botar em 05, que é a apresentação, beleza? Então eu preciso mudar ela aqui para apresentação. Mudei para apresentação, eu preciso mudar aqui a opção dela, o template, o modelo de vista, tá? Então eu boto ela aqui para apresentação. Quando eu boto para apresentação, ela já muda o organizador e joga lá em apresentação, tá vendo? E aí não só mudou a apresentação, como também mudou as configurações do modelo de vista, ela já deixa ela adaptada à sua necessidade. Se fosse um outro, por exemplo, demolir e construir, deixa eu ver. Tá, ela já joga as configurações do demolir e construir e por aí vai, tá? Desceu aqui, tá vendo? Vamos lá para o próximo item. Então tem várias chaves de tabela, modelo de vista, desculpe. Vários modelos de vista, de acordo com o tipo de vista. A gente tem planta de área molhada, de piso, forra executiva, vai, tá? O próximo item que a gente tem é criação de filtros prontos em modelo de vista com filtros, tá certo? Esses filtros aqui, para que servem, gente? Ó, eu vou botar aqui na planta de... Deixa eu ver se eu tenho planta de iluminação aqui. Pronto. Aqui no executivo... Não, é nesse aqui mesmo. Térreo, forro... Não é esse. Deixa eu ver se eu acho a planta de forro aqui. Dentro do executivo, uma planta de forro, tá? Olha lá. Então aqui, ó, a planta de forro, percebam que ela tem sobreposições nas vistas, as outras não tem. Então isso aqui tá em azul, nanana. O que é isso? Se eu for VG, vai abrir a janelinha do VG aqui, ó, tá? Lá em filtros, percebam que tem os filtros que foram colocados, entre eles tem os filtros já prontos das minhas luminárias com sobreposição. Não só eles, eu tenho um filtro aqui, gente, que diz assim, ó, tags de terraplanagem, ou seja, quando aqui tiver que for de terraplanagem, ele não vai aparecer. Ou seja, cortes e vistas de terraplanagem. Topografia existente, ele some. Tag de vista de exportação, ou seja, qualquer tag, qualquer vista, corte, elevação que tiver a característica de exportação, ela some e por aí vai, tá? Então, quando eu edito aqui, eu tenho uma lista grande de filtros. Esse filtro, por exemplo, ó, se eu clicar nisso aqui, ó, paredes de blocos, é uma parede onde o nome do tipo é BCO. Então, a minha parede é feita de bloco, então ela contém no meu nome bloco. Para que isso serve? Eu jogo ela no filtro aqui, ó, e eu posso ocultar ou sobrepor. Então, eu já configurei para você o filtro da vista. Então, eu não tenho só bloco, eu tenho luminária, eu tenho todas. Então, a qualquer momento eu posso só pegar a luminária e depois você joga aqui, você escolhe a sobreposição. Eu já editei no meu modelo de vista essa sobreposição que vocês estão vendo aqui. Mas você não precisa só dessa, ela está pronta já, os filtros. A gente tem uma lista ali enorme de filtros. Ó. Então a gente tem filtros aqui, ó, arquitetônicos, de parte, de piso, de parede, estrutural, de vistas, né, que vão ser ocultadas se for necessário, luminário, instalações. Isso aqui é de todas as instalações, ó, tá vendo? Eu consigo ocultar todos de uma única vez. Revestimentos, isso aqui, ó, eu consigo dar sobreposição em ambientes de acordo com certas áreas para fazer uma análise de qualidade. Então, por exemplo, uma área de serviço menor que 4 metros, né, ela tem que conter esses nomes aqui, ó, serve ou lave. Então, se ela for menor de 4 metros, eu jogo para cá e aqui eu crio uma sobreposição, por exemplo, vermelho. Então, na hora que eu for analisar a planta, eu posso ver se esse ambiente é pequeno e aí eu já vejo que ele precisa ser maior, tá certo? Então, você faz a edição ali e você pode fazer análises de erros em projeto, erros de medida, tá? Vamos lá para o próximo. Folhas do projeto, eu já criei todas as folhas básicas que você precisa dentro de um template, tá? Então, blocos de imagem carimbo, cadê?
aqui, ó, símbolo de anotações, então a gente tem o edital A0 aqui, tá? A gente tem uma folha A0 prontinha, tá? Aqui a gente tem vários parâmetros, tudo organizadinho, pronto para você. Dentro do Revit, como é que a gente trabalhou isso? Então, ó, folhinha arrumada, você abre e coloca a sua logo aqui, certo? Aqui você mexe os dados lá no comecinho do projeto, mas agora você já está pronto, ele já vai aparecer aqui. E aí, outra coisa que ela faz é o seguinte, gente, essa folha 4 não faz isso, mas a A1, ela pode ser estendida, tá? Ó. Então, eu posso ter uma A1 estendida, então isso aqui não vai funcionar. Abre e deleta, mas aí eu posso estender. Então, essa folha aqui, ó, é a A1. Veja só o que é que ela tem aqui. Ela tem uma localização que eu arrasto a vista para cá, tá vendo? Joga ela para cá. Aqui eu jogo a tabelinha lá do quadro de tabela, tá vendo? Aqui tem a folha de revisão e os parâmetros dentro do projeto já prontinho para vocês utilizarem. A gente tem também os estilos da linha, tá? Os textos e as sobreposições. Vamos começar no estilo de linha. Eu coloquei esse estilo de linha baseado na NBR 6492, a NBR de Projetos Arquitetônicos 2021, tá? Então eu já ajustei aqui com os dados que ele utiliza. Ele utiliza 3 espessuras de linha, basicamente. Então eu adaptei o Revit para que funcionasse para essas 3 espessuras e dentro do Revit a gente tem uma vista só disso. Daniel, para que serve essa vista aqui só disso? Quando vocês têm uma vista como essa, gente, se vocês vierem aqui ao gerenciar e purge, limpar não utilizado, vocês não correm o risco de apagar esses tags que a gente já tem prontinho aqui para usar. Então, mesmo que vocês deem purge, as linhas continuam aqui, você não precisa ir buscar em outro projeto. Tá? Eu costumo dar purge só no final, mas tem gente que gosta de dar no começo. Tá? Mas aqui eu já tenho, ó, nas linhas, todas as linhas básicas que existem no Revit e as linhas que eu criei baseadas todas, ó, na norma, né, tá? E algumas outras que eu utilizo, linha de revisão, linha de meio tom, por aí vai. E do mesmo jeito, os textos foram criados em várias medidas, começando na medida que eles utilizam 1.8, tem gente que usa 1.2, mas eu não criei, tá? Eu não criei porque quase não dá para ler, é melhor que a gente trabalhe assim. Percebam que esses textos, eles têm setas, bolas, ele já fica bonitinho para adaptar. E eles já dizem do que são, ó. Então, por exemplo, nomenclatura, nome do desenho. Esse aqui vai lá para aquela tag de nome do desenho. Nome do desenho também. Um é um texto, outro é outro. Nome do desenho. Aqui tem vários, né? 2 também. É o mesmo, na verdade? É o mesmo. Ah, desculpa. Um é vermelho, o outro é o... Um é vermelho, o outro é o preto. Deixa eu editar aqui que acabou. Ficando errado. Título, escala, indicador de escala, por aí vai. Todos eles colocadinhos aí. A gente também fez a edição do estilo de objeto. Então o estilo de objeto que a gente utilizou é o seguinte: gerenciar estilo de objeto. Todas as nossas notas basicamente estão em vermelho, porque dentro do meu projeto eu gosto de trabalhar em vermelho, tá? Mas vocês podem vir a qualquer momento aqui, ó. Selecione esse grupo aqui todo, vem aqui. Eu não quero vermelho, Daniel, eu quero cinza. Clica, dá OK, então todos os seus identificadores vão ficar em cinza. Então tudo isso que vocês estão vendo vermelho aqui é só substituir por outra cor e aí vocês vão adaptar seu estilo de projeto. E a numeração que a gente utilizou aqui dentro do Revit foi a seguinte, eu acho que logo a próxima janela, tá? A lógica que a gente usou foi da NBR, tá? Então a gente usou 3 níveis. Então a gente vai utilizar, o Revit tem 16 espessuras de linha, a gente vai usar 3. A linha 1, a 2 e a 3. A linha 1 é a mais grossa, a 2 a média e a 3 a... Desculpa, a linha 1 é a mais fina, a 2 a média e a 3 a mais grossa. E a gente fez ajustes de acordo com o que tem lá na NBR, para que tentasse mais ou menos funcionar para o que a gente precisa. Depois do 4, tudo é 0,1 milímetro. Então depois do 4, tudo é linha fina, então você sabe que é só colocar. Exceto no 11. A partir do 11 a gente já colocou linha bem grossa. Então 11, 1 grossa, 1 milímetro, por aí vai. Então você tem a opção de somente trabalhar de 1 a 3 na espessura de linha, de fino para o grosso. Tá? E a partir do 11, você tem linhas bem grossas. Então você já sabe de cabeça que no 11, linhas grossas, de 1 a 3 eu utilizo a espessura de linha. Por isso, na nossa estilo de objeto, ó, a gente só tem de 1 a 3. 1, corte 3. 1, corte 2. Tá? Como está lá na norma, certo? Se o seu estilo de projeto é outro, você vem e edita isso aqui,
e a gente está aberto para ajudar quem precisar esse tipo de adição, tá? Já trabalhei com espessuras de linha variadas, funciona também, mas não está dentro da norma, eu preferi para esse template utilizar a norma como referência. Eu criei também, gente, um identificador de multicategorias que funciona com descrição, marca de tipo e marca. Então, esse identificador aqui, ó. Esse identificador, gente, ele funciona para qualquer projeto. Se eu der um TG aqui e botar em porta, eu tenho um tag para porta, tá? Mas eu posso também usar o anotar, identificar multicategoria. Então, o identificador de multicategoria, eu vou botar aqui chamando livre, ó, ele tem várias opções de identificador. Então, eu tenho aqui já criadinho uma alinhada à esquerda, uma alinhada à direita, ó. Ele fica já bonitinho aqui, ó, alinhada à direita, tem alinhada ao centro, ó, tá vendo? E tem marca de tipo, marca e marca de tipo. Você pode usar todos, ele já está prontinho, então ele funciona basicamente em qualquer família dentro do Revit. Beleza? Adicionei também vários componentes já prontinhos para trabalhar, acesso, norte, alguns para fazer corte, detalhar corte. A gente tem também aqui o de paginação de piso e tem um de nível aqui, de vista, tá? É uma tag de vista que você pode preencher quando você quiser usar de forma aleatória, tá? Ela não é automatizada, mas você preenche, tá tudo certinho. Escalas gráficas, todas as escalas gráficas padrões que tem no escalímetro. Configuramos também a edição de parâmetros para que a gente pudesse cadê, gente? Me perdi aqui. Fase, aqui, ó. Então a gente tem 3 fases, existente, canteiro e obra, tá? Se você quiser fazer um projeto de canteiro, a gente já construiu os parâmetros, basicamente atual é o que, como a obra finaliza, digamos. Aqui só mostro construir, só mostro demolir, demolir, construir, demolir mais existente, tá? Isso aqui eu mostro o existente, tudo que é novo não é exibido, né? Esse aqui eu só mostro a fase anterior, somente construído, somente demolido, somente novo, e aqui é focado em terraplanagem, tá bom? A gente criou também identificador de anotação com uma tabelinha de identificador de anotação, tá? Tabelinha bonitinha. Cadê? Aqui, ó, anotação genérica. Então tem uma nota de piso, de forro e de elevações. Ah, como é que funciona isso, Daniel? Como é que funciona isso, Daniel? Anotar símbolo. Tá. Eu tenho aqui as anotações. Então, por exemplo, piso. Eu chego aqui, boto ela. Ela é uma tag de piso. Tá vendo? Eu tenho um identificador aqui, ó. Se é de piso, eu boto um número. E aí eu posso colocar vários, tá? Múltiplo. Certo? Esse piso aqui, ó, tá vendo que à medida que eu coloquei ele vai se criando, ó. Tá vendo? Então posso aqui, por exemplo, botar um 4, mudou para 4, posso botar um texto aqui, parede, sei lá. E aí você vai dar tag desses elementos no elemento que você quer, tá? É menos BIM isso aqui, gente, mas você tem a capacidade de utilizar isso aqui a hora que você quiser. Tá aí o identificadorzinho bonitinho para você fazer tags de vistas bem funcionais, tá? Criei as tabelas também. Nota-chave é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu já ensinei como trabalhar com essas notas-chave. Então você tem a nota-chave, tem uma listinha, um arquivo em anexo, que vai tudo junto, tá, pessoal? Se na hora de adquirir esse template, alguns elementos não tiver inserido, você entra em contato comigo direto pelo Instagram, tá? Ou pelo nosso e-mail e a gente faz a reposição de qualquer elemento que estiver faltante no template, certo? Mas isso aqui também da nota-chave tem que ir junto. O próximo que a gente criou foi criação de ambiente específico para a tabela. Então, como eu falei,
você tem um identificador de ambiente aqui, ó, bonitinho, bem top, aqui, ó, tá vendo? Então ele tem com áreas, com material só, simples, tá? E aí à medida que você preenche ali aqueles dados, você vai preenchendo isso aqui, esse código vai aparecer do lado de cá, tá? Então eu tenho uma tabela de especificação, do lado eu tenho os dados de especificação, então isso ali fica tudo uma listinha maravilhosa, funcionando muito bem no seu projeto. Funciona para mim, tá? Como eu falei, planta diária no CAT e taxa de ocupação, também funcionando muito bem ambas. A gente tem uma bibliotecazinha boa de vegetação aqui, tá? Que eu compilei e limpei. Algumas exclusivas nossas, como essa árvore daqui, tá? Mas funcionando muito bem. Essa palmeirinha também. E a gente vai estar sempre preenchendo cada vez mais. Conjunto bom de luminárias, certo? Então a gente tem aqui, ó, luminárias de embuti, luminárias de embuti par, luminárias de embuti AR, pendente, quadrada, spot, painel redondo, arandela embutida, linear, luminária tubular, fita de LED, peça sobrepor, abajur, tá? Várias luminárias já prontinhas. Conjunto bom de famílias carregadas, tá, gente? Para você trabalhar bem, então, área de lazer, algumas coisas de incêndio, ar-condicionado, cuba, tá? Churrasqueira, sofás, algumas cadeiras que a gente usa bastante, né? Tapete, cortina, mais cortina, tapete, alguns tipos de fogão mais genérico, geladeira, coisa de piscina, bancada de granito, TVs, tá? Penteadeira, berço, camas várias, camier, tá? Vários modos, vários armários e né, mobiliários genéricos. Então a gente tem também aqui, ó, pilares, fundações, genérico, tá, gente? Tipos de forro diferentes, com trabalhos diferentes de forro, tá? Isso aqui sempre tem a bandeja de cabo, não tem como apagar, mas a gente tem pilares também de vários tipos, tá? Tem um andaimezinho já pronto se você for trabalhar dentro da parte de container, de canteiro, tá? Então a gente tem também pontos, né? Pontos de elétrica se você fizer um executivo, as luminárias, trilho, que mais? Telhados arrumadinhos, tá? Telhados com 3D bem apresentado, tudo isso em 3D funcionando bem, tá? Calhas e rufos, tá? De vários tipos, lajes, tudo isso criadinho, pronto dentro do projeto aqui, ó. Estacionamento, nossos cortes, eles possuem vários tipos de corte, tá? Ó, corte de parede, corte executivo, corte triangular, corte para projeto, por aí vai. Várias regiões com achuras criadinhas para você utilizar, tá? Pisos bonitinhos, paredes bem editadas, prontinhas para o trabalho, tá? Com codificação bem bonita, coisas de hidráulica, portas, janelas, tá? Portas e janelas de vários tipos, janelas, estão vendo? Então, bastante material para que você possa trabalhar dentro do seu escritório, tá? Porta de correio embutida, tudo que eu uso e preciso ficar carregando, eu não carreguei, eu não fiquei esperando, eu carreguei e pronto, tá? E aí, se você não quiser utilizar, a família vai junto, não tem erro. Vários corrimão também, que eu uso mais, pisos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do nosso template, tá? É um vídeo longo, mas a gente traz dentro desse vídeo, o meu objetivo era que vocês também abrissem a sua mente, tá? Dentro desse template tem muitas horas de trabalho embutidas e colocadas para que vocês pudessem utilizar. Se você for estudante e quiser adquirir o nosso template, entre em contato direto com a gente, que a gente faz preço especial com 50% de desconto, tá? A gente desenvolve esse trabalho porque nós, ao longo de anos, nós desenvolvemos um produto de qualidade que pessoas nos pediam. Então, espero que vocês tenham gostado desse material. Esse é o link para que vocês possam conhecer mais sobre o template, adquiri-lo, tá? Estou à disposição para responder e tirar dúvidas de quem quiser, só falar comigo ou pelo Instagram, pelo Zap, estou aqui para ajudar vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse material que a gente desenvolveu. Gente, forte abraço e tchau, tchau.